Salve os amados irmãos com a paz, que nesta tarde as bênçãos eternas sejam sobre cada um de nós, que o povo do Criador, de Al, esteja em toda esta semana preparado para ouvir a mensagem que o Eterno tem para nós. Esperamos que a Semana dos Irmãos tenha sido uma bênção, que hoje possa estar com o Espírito preparado para partilharmos juntos dessa mensagem que o Criador dará para o nosso leve espiritual. Quero chamar os amados irmãos para a mensagem de hoje, um assunto muito importante, como todos têm sido, é sobre o caráter verdadeiro seguidor de Yahshua HaMashiach. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o caráter. Às vezes encontramos pessoas professando fé, às vezes no Deus que eles adoram, muitas vezes até professando o nome de Yahshua, de Alro, né? Mas às vezes o caráter, a conduta não condiz com a sua profissão de fé. E hoje nós vamos falar um pouquinho, não um estudo tão aprofundado, mas um estudo paliativo, só para abrir a mente dos irmãos e chamar a atenção de cada um de vocês para o compromisso, para a responsabilidade que cada um de nós temos com o nosso Pai Celestial. Convido os amados irmãos, na saudação com a paz esta tarde, abrimos as nossas Bíblias, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 5 a 8. Que todos vejam quão amáveis e gentis vocês são. Perto está a vinda do nosso Salvador. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, façam com que os seus pedidos se tornem conhecidos diante do Eterno pela oração e súplica em agradecimentos. E a paz do Eterno, que está acima de todo o entendimento, guardará os seus corações e os seus pensamentos, pois vocês estão unidos em Yahshua HaMashiach. Por fim, meus irmãos, encham a mente vocês com todas as boas virtudes e com algo digno e de elogio, ou seja, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e decente. Verso 9 diz: continuem praticando o que vocês aprenderam, recebam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. Então o Eterno, que nos dará a paz, estará com vocês. Bom, amados irmãos, como nós lemos, fizemos a leitura textual no início desse trabalho esta tarde, dando início à mensagem, perguntando aos amados irmãos o que realmente é caráter, porque essa tarde vamos falar de caráter. Então a mensagem esta tarde tem como base o caráter do verdadeiro seguidor de Yahshua HaMashiach. E o que é caráter? Nós vimos aqui que algumas qualificações que para caráter. Caráter, a princípio, é aquilo que distingue um ser ou uma coisa de outro ser ou de outra coisa, e que lhes é próprio, peculiar, ou lhe foi atribuído. Caráter também é um conjunto dos traços particulares do modo de ser de um indivíduo ou de um grupo, índole, natureza, temperamento. Caráter também está inserido no conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo, e que lhes determinam a conduta e a concepção moral desta pessoa, deste ser. Ainda a caráter é considerado como honradez e retidão. Então, com base nesses princípios de caráter, falaremos algo esta tarde para os amados irmãos, para que possamos edificar mais em nossa fé, em nossa crença, em nosso crer naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Considerando as definições aqui apresentadas e o texto lido, que foi o texto aqui de Filipenses, capítulo 4, concluímos que há uma grande relação entre o texto lido e a nossa conduta, a conduta daqueles que servem ao Criador, que são os verdadeiros seguidores do Mashiach. Shaul, ele nos apresenta uma lista dos verdadeiros
seguidores do Mashiach. Ele vai dizer para nós aqui que no texto que foi lido, ele deixou isso bem claro, no final do texto que nós lemos de Filipenses 4, onde ele diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, ele vai falar aqui de caráter, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Mas que alguém viole uma dessas características para que seja chamado de mau caráter. Como pode uma pessoa apresentar-se como filho ou filha de algo se ela é mentirosa ou de má fama? Passaremos a estudar aqui nesta tarde, ou vermos aqui 4 pontos, 4 características do texto que foi lido. Então vamos ver aqui tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. A exigência do emissário Shaul é esta: tudo que é verdadeiro, terminando o texto, disso pensai. Devemos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto. O que significa ser verdadeiro? Verdadeiro é, ou quer dizer, que contém verdades, que exprime verdade, franco, sincero, exato, real, autêntico, genuíno, o mesmo que ser justo. Então nós precisamos, nós que somos chamados pelo Eterno para a salvação, nós temos um compromisso de nos purificar na presença do Criador por meio da fé no Mashiach, no Yahushua Mashiach. E a purificação nos justifica, nós somos justificados pela fé em seu imaculado nome, no seu sangue derramado, no seu sacrifício. Então, essas características, essas prerrogativas que falamos, ela é o mesmo que ele está dizendo que você é uma pessoa justa. Por quê? Porque existem pessoas que não são sinceras, não são exatas, ninguém acredita no que elas falam. Pessoas que não são sinceras, isto é, não são verdadeiras, ou seja, vivem mentindo, trapaceando, enganando as demais. As pessoas, elas não estão inseridas, não estão enquadradas, capacitadas para morar no reino celestial, nas moradas celestiais. Pelo contrário, dando uma olhadinha aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, 27, 21, 8 e 27, vamos ver qual é o destino dessas pessoas dentro da própria Escritura. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os adúlteros, os médios, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago que queima com fogo e enxofre, que é a segunda morte. No versículo 27 do mesmo capítulo, vai dizer para nós o seguinte: porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem pessoas que praticam coisas vergonhosas, ou que cometem mentira. Então, entrarão na cidade somente as pessoas que estão escritas no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Então vimos aqui que as pessoas, para entrar nos céus, têm que ter um caráter afinado dentro da palavra. E para isso, Shaul está nos ensinando como nos portarmos como verdadeiros seguidores do Mashiach. Isso até porque no capítulo 22 ainda do próprio Apocalipse, que é a revelação, o versículo 15, diz o seguinte: ficarão fora da cidade os cães, os médios, os adúlteros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos aqueles que amam a mentira e a praticam. Então, são textos contundentes da própria palavra, dando um segmento direto qual é o destino das pessoas que dizem ser seguidoras do Mashiach, do Yahushua, ou dizem ter uma religião qualquer e não estão enquadradas nos ensinamentos da palavra do Criador.
Talvez esse tipo de pessoas, elas não estão inseridas ou enquadradas, né, dentro do que diz o texto de Mateus 5, 13 ao 16, que lá tem uma promessa, uma palavra do Mashiach para aqueles que vão ser salvos, mas essas pessoas, por essas condutas, por falta do caráter, elas não estão inseridas e enquadradas dentro desse grupo de pessoas que está ali em Mateus 5, 13 a 16. Versículo 13. Vocês são o sal da terra, que eu falo para os seus verdadeiros seguidores. Vocês são o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, o que poderá ser usado para restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nisso que acendem uma candeia e colocam debaixo de uma vasilha, mas no velador. Assim ilumina a todos que estão na casa. Você viu aqui que a luz vem a todos que estão na casa. Assim também a luz que há em vocês deve resplandecer diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai Celestial de vocês. Vimos aqui, amados, que o Eterno, quando ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quando ele perdoou nossos pecados, quando ele nos resgatou pelo seu precioso sangue derramado no madeiro em nosso lugar, ele nos chamou para sermos o sal da terra, para sermos a luz do mundo. Mas o sal tem que ter sabor, a luz tem que ter brilho. E se a luz não brilha, se o sal não dá sabor, então para nada mais serve. A lâmpada está queimada, está com o filamento queimado. O sal perdeu o sabor, não serve mais para nada, não serve para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então nós vamos chamar para ter um testemunho verdadeiro. Nós que cremos no Mashiach, vamos chamar para sermos luz, para sermos sal, para darmos um bom exemplo, para dar o testemunho de uma vida moldar os princípios da palavra, sempre testemunhas fiéis de Yahushua HaMashiach, para não sermos encontrados mentirosos. Para termos direito do reino dos céus, precisamos ser luz e precisamos ser o sal. Não podemos ser mentirosos, sermos trapaceiros, sermos egoístas, não podemos ser envolvidos com o pecado da carne, mas andarmos movidos pela ação do Espírito. É assim, é para isso que fomos chamados e assim tem que ser. Segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, quando é que uma pessoa que se diz crente pode não ser considerada verdadeira? Porque todo crente diz está com a verdade. Todo crente diz eu sou verdadeiro. O mentiroso é lá o outro. Eu sou servo, eu sou verdadeiro, o outro é mentiroso. Mas quando é que podemos, essa pessoa pode ser classificada de não verdadeiro, mentiroso, dentro da própria Escritura? Vamos observar aqui alguns pontos. Quando não obedece aos mandamentos de Yahweh, o primeiro ponto é este. Quando uma pessoa que diz que serve ao Criador, serve a Yahweh, serve ao Deus que ele adora, só já obedece a Bíblia, é crente, tem certeza que vai para o céu. Mas aí vamos para o apanhado da vida em relação à Escritura, aí lá está o camarada encontrado mentiroso. E como é que a gente vai provar, como é que pode ser provado se a pessoa não é verdadeira e ser mentiroso? 1 Yohana, 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Esse texto bíblico, ele nos dá certeza, ele nos assegura quem é verdadeiro e quem é falso, quem é verdadeiro e quem é mentiroso. E ele nos dá a prova de que quem está com a verdade e dá a base para que possamos ter certeza que somos verdadeiros e estamos na verdade. Então, veja aqui, isso é a primeira carta de Yohana, que é 1 João, capítulo 2, verso 3, diz assim: o que nos convence de que estamos certos, de que o conhecemos, é se obedecermos aos seus mandamentos. O verso 4. Qualquer um que diga
eu conheço a Deus, conheço a Yahweh, conheço a Eterno, e não obedece aos seus mandamentos, o tal é mentiroso. E a verdade não está nele. Então, vimos textos anteriores, ali de Apocalipse, a Revelação, que no capítulo 21, verso 8, 27, 22, verso 15, que esses mentirosos vão ficar fora. Diz ali o texto que na cidade não entrará nada impuro, nada imundo, nada que contamine. Fomos chamados para habitar naquela cidade. Mas para habitar naquela cidade precisamos sermos luz, sermos sal, ter testemunho, ter bom caráter, ter boa vivência, ter boa fama, ter boa conduta. Todavia, ao contrário, não entraremos ali. Então, para uma pessoa ser considerada não verdadeira, um crente para ser considerado não verdadeiro, um crente mentiroso, é provado quando ele não guarda seus mandamentos. Aqui, não pode ser crente de banco, se é crente de porta, se é diácono, presbítero, diácono, pastor, bispo, evangelista, apóstolo, seja quem for. Padre, bispo, papas, não, se ele não guarda o mandamento, desconhece o Criador, ele não guarda o mandamento, esse tal é mentiroso. E ele não está verdade. E a sua parte que ele cabe é no lago de fogo, que é chamado, o lago que é fogo e enxofre, saber, chamado, segundo a morte, chamado de inferno. Um outro ponto também que precisa ser obedecido é os preceitos da congregação. Acredita na congregação, mas não obedece nada nos preceitos da congregação, nos ensinamentos da congregação da igreja. Então, as pessoas, nesse preceito, o que preceito aqui no caso são regras, regra de conduta, norma, ensinamentos, doutrina, ordem, determinação que é dada dentro da própria igreja para o estabelecimento de uma ordem entre aqueles que se dizem seguidores do Mashiach. Além da doutrina bíblica, existe aquele preceito da própria igreja para o exemplo, para o testemunho, para a conduta dos crentes, fundamentados nos ensinamentos da Bíblia, mas como uma regra local da própria igreja. Então, o ministrante da igreja, os irmãos da igreja, se organizam e criam uma regra de separação do mundo. Não vou me misturar com o mundo, não vou fazer aquilo porque eu sou sal, ou não vou fazer isso porque eu sou luz, e eu quero entrar na cidade pelas portas. Então, amados, é interessante selarmos pelo nosso testemunho, pela nossa fé, pelo nosso chamado, para que possamos ser luz, sermos sal e não trevas, e nem sermos sal insípido. Quando o crente não obedece ao seu pastor, ele também está inserindo em erros, em erro de mau testemunho, de má conduta. Esta é uma recomendação da Bíblia. Obedecei a vossos pastores. Hebreus 13:17. Ele diz isso para nós, né? Que nós devemos sempre estar atento aos nossos líderes, obedecendo, amando e ajudando-os. Diz o texto: escutem o conselho de seus líderes e submetam-se a eles, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, e eles sabem que vão prestar conta disto ao Eterno. Que eles possam fazer isso com alegria e não com tristeza, porque isso não terá nenhum proveito para vocês. O pastor sabe, o verdadeiro pastor, aquele que não mente, aquele que não engana, aquele que não rouba, não trapaceia, aquele que tem compromisso com a chamada que o Eterno lhe fez, que tem compromisso com o rebanho que foi colocado em suas mãos. Esse pastor sabe que ele vai prestar conta diante do dono do rebanho, ao dono do rebanho. Por isso ele tem que cuidar bem das ovelhas, apacentá-la bem, dar-lhe comida, água, saciar a sua sede, matar a sua fome, tratar bem da sua lã, ter cuidado com ela para não dar ferida, que está chegando, leprosa, cega. Não, ele vai ter que cuidar com esse rebanho, porque ele vai dar conta das ovelhas que o Eterno, dono do rebanho, coloca em suas mãos. Agora é necessário, conforme a exortação de Shaul, que esse rebanho atenda aos conselhos, o ensinamento, a doutrina
a palavra dada pelos seus pastores, seus líderes, né? Eles sabendo que eles respeitem, honrem a eles, porque sabem que eles estão fazendo o melhor para o rebanho, porque os próprios pastores sabem que vão dar conta do rebanho que é o próprio criador. Nunca se esqueça da recomendação do profeta Samuel ao rei Shaul, lá de Israel. Vamos ver o que o profeta Samuel falou para o rei Shaul, ali em 1 Samuel 15, versículo 22 e o 23. E Samuel disse: por acaso Yahvé tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a que o Yahvé diz? Sabe que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender às ordens é melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como o pecado de idolatria. E como você rejeitou a palavra de Yahvé, ele também rejeitou você como rei. Viu que aqui Shaul tinha rejeitado a palavra de Yahvé trazida por Samuel. Por isso ele foi rejeitado como rei. O reino dele caiu, ele caiu como rei. O seu reino foi rasgado de suas mãos, tirado de suas mãos. E por quê? Porque ele não atendeu, não obedeceu a palavra de Yahvé trazida pelo profeta. Ele teve prazer em oferecer sacrifícios, gorduras, holocaustos, e não consertou a sua vida. Então, assim ele faz, se o rei Shaul perde o trono, perde o direito de reinar por causa dos seus pecados, muito mais nós perderemos o direito também de reinar na vida eterna por causa dos nossos pecados. Então, sabendo que o pecado de feitiçaria, o pecado de rebelião, o pecado de teimosia, são pecados cruéis. E o que nós temos hoje na igreja? Pessoas rebeldes, pessoas teimosas, que complicam a vida daqueles que querem ser fiéis, que eles querem ser obedientes, que eles querem fazer a vontade do Pai, que eles querem se regenerar, nascer de novo. Quando aparece uma fruta podre na caixa, estraga toda a caixa de fruta. Então, quando aparece um irmão na igreja teimoso, rebelde, os pareceres da administração, do conselho, da doutrina, do ensinamento, então isso contamina a mente de muita gente. Então, essa pessoa é rejeitada pelo Eterno para não entrar na vida eterna. Então, ele vai tido como um crente falso, como uma pessoa mentirosa, uma pessoa presunçosa, uma pessoa pecadora, uma pessoa impura e uma pessoa não honesta, não sincera. Então, isso aconteceu com o rei Shaul e vai acontecer com qualquer um de nós se procedermos da mesma forma que procedeu Shaul em relação ao Eterno ali no dia do profeta Samuel. Então, o evangelista, o emissário Shaul, está dizendo tudo que é honesto também deve estar inserido a nós, porque a honestidade é uma coisa muito importante. Honestidade é qualidade ou caráter de honesto, decência, decoro, pureza, virtude, tudo isso faz parte de ser honesto, né? Honesto é honrado, probo, isto é, de caráter íntegro. Íntegro é inteiro, completo, reto, incorruptível, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que tem uma fé irrepreensível, que tem uma conduta irrepreensível. Então, essa pessoa, ele é honesto. Então, o apóstolo Shaul, o emissário está dizendo que tudo que é honesto deve estar inserido em nós, que somos seguidores do Mashiach. E também tudo que é puro, né? A lista de pureza é muito grande. A lista de pureza pela Escritura, pelo próprio Shaul, ela é grande, ela é extensa. Nós enumeramos aqui 11 pontos dela, mas vai bem mais longe que isso. Então, vamos ver aqui as que nós enumeramos aqui. E a lista da pureza, ele vai bem longe. Veja o que significa ser puro, né? Ser puro, sem mistura, sem alteração. É ser puro. Ser puro é ser impureza, não infectado. Ser puro é ser inocente, virginal, límpido, transparente, probo, que tem integridade de caráter, íntegro, né? Sem mancha ou nódoa, imaculado, né? Limpo. Castro,
virtuoso, sincero. Quer dizer, o que é uma pessoa casta, uma pessoa sem pecado, uma pessoa pura, né? Sincero, singelo, não é uma pessoa sincera, é uma pessoa singelo, singeleza de coração. Correto, irrepreensível, autêntico, verdadeiro, suave, pessoa maravilhosa, uma pessoa, um bom conduta, né? Sem mistura. Então, o Shaul fala todo esse conselho, esse ensinamento, e ainda acrescenta mais: tudo que é de boa fama também deve estar ligado aos verdadeiros seguidores do Mashiach. Tudo que é de boa fama, nada de má fama, nada de má testemunho, nada de escândalo, mas tudo que for de boa fama deve estar ligado àqueles que são seguidores do Eterno, por meio de Yahushua Mashiach, nosso Salvador. A boa fama se coaduna com a riqueza, com a pobreza, com o religioso, com o sem religião. Ela é uma pessoa, para ser uma pessoa de boa fama, ela pode ter boa fama em qualquer área de sua vida, em qualquer sentido. Eu tenho que ser religioso para ter uma boa fama, eu tenho que ser isso. Não, você tem que ser rico para ter boa fama. Não, você pode ter boa fama tanto rico como pobre, tanto religioso como não religioso. Na igreja, falando da igreja, você pode ter sempre uma fama na família, no lar, no trabalho, na rua, na empresa, no colégio, onde estiver, no quartel, onde estiver, você tem que ter boa fama. Você pode ter boa fama. Essa é uma das maiores virtudes que existe, porque ela se conduna com todos os fatores da vida, todos os pontos da vida, né? Entre as várias definições da fama está que fama é conceito, reputação. O que é um homem de bom conceito, de boa reputação, de boa fama, de bom caráter? É aquele que todos dão testemunho por ele. Tudo que é de boa fama, nisto ele pensa. Porque o texto da Bíblia diz: tudo que é de boa fama, nisto pensai. Voltai para isto, porque isto é importante, isso é agradável ao Criador e é maravilhoso diante dos homens. Todas as coisas que nos falada hoje, amados, são para mostrar que a lista de Shaul, acerca do caráter, da conduta dos que servem ao Criador, ele abrange muitas, só coisas boas. Então ele vai dizer para nós que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude além disso, e se há algum louvor disto, pensai. Então o conselho de Shaul, a orientação de Shaul nas suas cartas, nos ensina esse estudo, esse ensino maravilhoso, doutrina maravilhosa. Ninguém jamais chegará ao céu se não se enquadrar dentro desses princípios. Não tem como você ser salvo fora desse princípio. Esse princípio aqui são dados como uma conduta para os verdadeiros seguidores do Mashiach. É como uma credencial na sua vida. Você se identifica como servo do Eterno, tendo essas características de sua vida. Obediência aos mandamentos, temor ao Eterno, e com todo esse aparato aqui dado por Shaul, você está identificado como verdadeiro servo do Criador aqui na Terra. E você então passa a ser um sal que saboreia, você passa então a ser uma luz, uma lâmpada que está dando luz, que a sua luz está brilhando, e vai iluminar as pessoas que estão em trevas com o seu bom e amável testemunho. A coisa é dura, o ensinamento é duro, é difícil, parece muito difícil mesmo, mas Shaul nos dá o último conselho. Ele nos ensina acerca de como fazer. É duro, mas não podemos desistir. É difícil sim, mas não é impossível. Então ele termina, a nossa mensagem de hoje, ele termina dizendo ali no versículo 7, capítulo 4 de Filipenses, que foi o nosso texto inicial, ele diz: a paz do Eterno, que está acima de todo entendimento, guardará os seus corações e os seus pensamentos, e os pensamentos de vocês, estão unidos, e os pensamentos de vocês estão unidos em Yahushua o Mashiach. Quer dizer, ele aconselha que nos demônios, dizendo que a paz do Eterno, ela está acima de todo o nosso entendimento. Então ele é capaz de guardar os corações e nossos pensamentos, para que então possamos realizar esses fatos. Por quê? Por que vão realizar? Porque estamos unidos em Yahushua o Mashiach. Estamos unidos nele.
Então aqui, ainda para concluir, Colossenses 3, de 1 a 3, ele vai falar para nós o seguinte. Diz o texto, versículo 1. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com o Machia, busquem as coisas do alto, onde o Machia está sentado à destra do Eterno. Concentrem a mente nas coisas do alto e não das que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a sua vida está guardada com o Machia no Eterno. Se verdadeiramente nós já morremos para o mundo, já morremos para o pecado, e as nossas vidas estão guardadas no Machia, unidas ao Machia e guardadas no Eterno, nós a viveremos, a teremos essa vida para a vida eterna. Mas precisamos do bom testemunho, precisamos do bom caráter, precisamos estar ligados, unidos ao Machia, buscando as coisas do alto e não as coisas da terra. Você vê na igreja pessoas ligadas à religião muitas vezes, querendo realmente estar demonstrando vontade de ir para os céus, mas infelizmente a sua conduta, a sua vida, o seu proceder não condiz, porque ele vive associado às coisas do mundo. Essa pessoa é desonesta, essa pessoa é egoísta, essa pessoa é crente, mas é gananciosa, mentirosa, essa pessoa não é pura, porque quando você se envolve com impureza, deixa de ser pura. Essa pessoa, a sua lâmpada não brilha, o seu sal não saboreia, redor dele está tudo apodrecido, ele mesmo está apodrecido, e diante dele está tudo em treva, e também está em treva. Então a palavra diz que tenha cuidado, para que a luz que você acha não existe, não seja trevas. Porque se for treva, dessas trevas serão. E as trevas, amados, nos levam à perdição. A treva é perdição e condenação. E nós não fomos chamados para sermos condenados. Não fomos chamados para continuar mentindo. Nós fomos chamados para continuar servindo ao mundo, à carne, a Satanás. Não, nós fomos chamados para sermos libertos. O Machia nos chamou para sermos livres. Livre para fazer a sua vontade. Livre do mundo. Livre da condenação, do pecado que assola as nações. E nós somos aqui chamados para a vida eterna. Mas só entra no reino dos céus quem é aquele experimentar o novo nascimento, aquele nascer de novo, aquele ficar ligado à carne, unido ao pecado, esse não entrar nos céus. Pelo contrário, a lista dessa gente está ali, Apocalipse 21, versículo 8, e no capítulo 22, versículo 15. Eles ficarão fora, não entrarão na cidade. Por quê? Porque no 21, versículo 27, diz que na cidade dele entrará coisa impura, coisa imunda, coisa que contamine, mas só os remidos, os aperfeiçoados entrarão ali. Então nós vamos vendo ainda, 22:14 de Revelação diz o seguinte: bendito é aquele que cumpre os meus mandamentos, para que tenha acesso à árvore da vida e possa entrar na cidade pelos portões. Aí vai dizer lá no verso 15 que ficarão fora os cães e tal. Então quer dizer, só vão entrar aqueles que são lavados pelo sangue do Machia, purificados purificado do sangue dele, e que guardam os seus mandamentos. Ou seja, pessoas que têm um caráter, uma conduta, uma vida ligada aos princípios da palavra do Criador. Pelo contrário, se ele mentir nesse sentido, ele será lançado fora. E a palavra diz ali em Provérbios, capítulo 30, versículo 6 e 7, vai dizer, para que tenhamos cuidado para não ser encontrados mentirosos. Então tem para pregar a palavra com verdade, para que não sejamos achados mentirosos pela palavra de outro jeito. Então hoje nós estamos com o mundo recheado de pessoas pregando uma palavra de qualquer jeito, fora do conceito bíblico. São pessoas que vão ser encontradas mentirosas. E aí dessas pessoas, porque serão lançados lá que age com fogo e chuva, saber a segunda morte. Que o Eterno nos abençoe, nos ajude e que possamos ter compreendido a verdade desta tarde. Deus Eterno nos dê uma semana de paz e que até no próximo sábado, na congregação, estaremos ali na Escola Bíblica Presencial em nome de Yahshua, nosso Salvador. Um abraço.